Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, porque mais uma vez estou aqui no nome de Jesus Cristo para trazer uma palavra viva para você, para sua casa, para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Eu sou Valdir Ribeiro e estou aqui no nome de Jesus para trazer uma palavra desfrutada nessa semana deste livro Herdeiros de Deus, tendo como uma palavra principal nessa semana que eu vou tentar passar para você. Vou falar sobre o Filho, herdeiro de todas as coisas. O Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Essa palavra, ela está no livro de Hebreus, capítulo 1. Vamos ler juntos. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Filho, ele herdou de Deus todas as coisas. Ele foi perfeito em tudo o que ele fez. Em tudo aquilo que ele procurou fazer, ele fez com perfeição. Ele fez de acordo com a vontade do Pai. Louvado seja o Senhor. Eu espero que você que esteja do outro lado possa também receber luz sobre esta palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é capaz de penetrar e separar alma e espírito juntas e medulas. Eu espero que você seja encontrado em espírito, porque é somente no espírito que poderemos compreender uma palavra tão rica que o nosso Deus Todo-Poderoso deu para nós por meio das Escrituras. Louvado seja o Senhor. Nós temos passado pelo período bem cheio de dificuldades, muitas tribulações devido às ondas que têm ocorrido com respeito a essa doença que está acontecendo, que está acometendo e tem trazido muita preocupação para muitas pessoas na terra toda, no mundo todo. Mas essa é uma primeira onda e temos uma segunda que tem a ver com a economia, num geral. Mas louvado seja o Senhor, que nós temos a esperança no nosso Deus Todo-Poderoso e no seu Filho, que fez tudo para que a gente pudéssemos nos achegar a Ele e receber o conforto de tudo aquilo que Ele fez para dentro de nós. Aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele desfruta da paz que excede todo o entendimento, porque o orgulho de todas essas ondas, ela é quebrada quando a gente exercita o nosso espírito, quando a gente tem o nome e a palavra como a nossa esperança, como nossa vida. Tá certo? Então eu creio que você que está do outro lado possa também desfrutar disso, desfrutar dessa graça salvadora e pegar com firmeza a verdade ouvida que está nas Escrituras e que tem sido falado pelos servos de Deus nesses últimos dias. Eu quero ler ainda Hebreus capítulo 4, antes da entrada, falar sobre o herdeiro de Deus, já falando sobre ele, eu quero ver com você Hebreus capítulo 4. Já no final do capítulo 4, o Senhor nos traz uma palavra para nos alegrar mais ainda o coração. Aqui diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, aleluia, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esse sacerdote, ele penetrou os céus, aleluia, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor, ele recebeu honra porque ele tornou-se esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem humana, é segundo a ordem de Melquisedeque. Foi algo que ele fez no Pai, totalmente no Pai, totalmente de acordo com a vontade do Pai. E hoje nós podemos ter total convicção, firmeza para entrar por meio dele no seio do Pai. E desfrutar da alegria que ele tem, porque hoje ele é um sumo sacerdote que está intercedendo por todos, sem exceção. Por você que está aí do outro lado, se achegue de maneira confiada, porque ele recebe toda a honra e toda a glória. Está tudo nele. Nesse discorrer dessa mensagem, nós vamos mostrar o quanto que ele é perfeito. E o quanto que nós precisamos, quanto que ainda nos falta de desfrutar dessa perfeição. Oh, Senhor Jesus! Por isso que você precisa exercitar o seu espírito, porque não é na sua mente lógica que você vai entender o que está sendo falado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando agora. Eu espero que você esteja atento ao falar de Deus. Qual a importância desse sumo sacerdote? Por que ele é tão importante para nós, né? Nós devemos desfrutar desse Cristo de maneira muito viva todos os dias. Aqui na porção que nós vimos durante essa semana, esse sumo sacerdote, ele recebeu do próprio Pai tudo para a gente poder entrar nele. Tudo está no Senhor. Na antiga aliança, nós vimos que um sumo sacerdote, ele tinha uma incumbência. Ele intercedia pelo homem. Ele apresentava sacrifícios em favor do homem. Ele se condoía por causa da ignorância do homem. E, irmãos, quanto nós somos ignorantes quanto às coisas de Deus. Pecamos por ignorância, por não conhecer a verdade. A palavra nos garante que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós podemos conhecer o Senhor e ganhar essa total libertação. Muitas vezes ainda estamos sujeitos às coisas deste mundo porque o mundo ainda não acabou para você. O fim do mundo não chegou para ti. Ainda é muito amigo do mundo. Oh, Senhor Jesus! Fazei morrer essa natureza terrena, exercitando o Espírito de Deus, exercitando a palavra, exercitando o nome do Senhor. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, aliás, segundo a ordem de Arão, eles, aqui no capítulo 5, ele fala assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Olha só. Então, o sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia isso em favor dos homens. E Jesus, ele fez, quando ele tornou-se homem, foi tudo por causa desse homem. Ele seria o próprio sacrifício vivo. Aleluia. Para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Assim era o homem, assim também é o nosso Cristo. Ele veio para ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E ele continua, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Um sacerdote, um sumo sacerdote, ele conhece, sabe a natureza humana, porque ele mesmo é uma pessoa humana e que precisa também de receber, ele precisava matar um animal também para poder ser justificado. Ele imolava por causa dos outros, o animal, como também por si mesmo, porque ele era um pecador quanto os outros. Mas Jesus, ele cumpriu tudo de uma vez por todas. Nós vamos ver isso ainda posteriormente. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas.
e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Assim são todos os homens de Deus que servem ao Senhor. Ele tem que ser humilde. Ele não é melhor do que ninguém. Nenhum servo de Deus, ele é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Precisamos desse Cristo maravilhoso. Todos nós temos necessidade, temos defeito, temos dificuldades. Não existe ninguém melhor e mais perfeito do que outro. Só Cristo foi perfeito e é perfeito. Por isso que é por meio dele que nós nos achegamos ao Deus. E a vontade do Pai foi sempre essa, nos incluir em Deus. A vontade de nosso Senhor Jesus, todo o papel dele que foi cumprido aqui na terra foi para nos incluir em Deus. Nós vimos isso durante as semanas, quando a gente vê João, capítulo 14 ao capítulo 17, nós vemos esse trabalhar de Deus de uma maneira ampla para todos nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos alcançar dia a dia por meio desse falar tão vivo e tão doce. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele seguindo aqui, no versículo 5 fala assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Porque nós temos esse Cristo maravilhoso para nós, que adentrou os céus, que rasgou o véu, Quando ele derramou sangue, o véu foi rasgado de cima a baixo e abriu a oportunidade para que todos nós entrássemos por esse vivo e novo caminho. Aleluia! Hoje podemos adentrar esse céu. E essa palavra que foi ministrada essa semana, ela é tão rica, que você só vai poder compreender esse Filho perfeito, você lendo aquilo que está sendo passado para nós. Ou então, entrando no Instituto Vida para Todos, escutando as mensagens que está sendo ministrada todo final de semana e o que foi ministrado para nós. É importante que você ouça as palavras dos últimos dias. É importante que você leia, desfrute das Escrituras, para poder compreender o que estamos falando nesta mensagem. Aqui no capítulo 1 de Hebreus, ele é um livro que é um mistério, mas que está sendo revelado para todos nós. Aqui no capítulo 1, fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Antes o Senhor lhe falou pelos profetas ali no Velho Testamento. Aí no 2, nesses últimos dias, aleluia, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aqui houve uma mudança de dispensação. Agora o Senhor, ele já tinha vindo, morrido por nós, entregou sua vida, derramou o Espírito. Nós só conhecemos Deus a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. É que o homem passou a conhecer a Deus, porque só Ele poderia revelar o Pai. Nós vimos isso no capítulo 1, lá fala que no versículo 14, no versículo 18, fala que o Filho unigênito é que revela o Pai. E quem pode revelar o Pai foi o próprio Cristo, porque eles coexistem, eles coinerem, eles estão na mesma sintonia, vamos dizer assim. Eles eram totalmente eles eram orgânicos em vida. Quem viu o Filho, viu o Pai. Quem viu o Pai, quem vê o Pai, vê o Filho. Louvado seja o Senhor. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente ver isso e entender isso, certamente nós vamos mudar de esfera. Só quem vê é quem realmente tem espírito de revelação, espírito de sabedoria e revelação. Tem os olhos iluminados pela palavra de Deus. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que está do outro lado, possa ter espírito de revelação, espírito de sabedoria e revelação, para compreender
as Escrituras, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Não é simplesmente assim, herdeiro de todos, não, porque ele conquistou isso com perfeição. Tudo o que ele fez, olha só, ele fez o universo. Mas como? Mas há 2000 anos atrás, ele participou da sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus, assim como 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 fala, ele era a própria sabedoria de Deus. Lá em Provérbios capítulo 8, fala da sabedoria e como ele vivia folgando nas delícias do Pai. Que riqueza! Leia lá no versículo 22 até o 30, você vai desfrutar desse lugar. Leia desfrutando. Eu não vou ler porque eu não tenho tempo para isso, mas eu quero dar prosseguimento, porque a vontade do Senhor é que nós entremos também nesse âmbito, exercitando o nosso espírito. Deus deseja que você tenha prazer também nele, prazer nas suas coisas. Busque conhecê-lo. Busque entender, não na esfera somente da mente, mas entenda no seu espírito. E você será salvo de muitas coisas. Seja encabeçado no Senhor. Aqui diz assim ainda, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só o que ele é. Quem é o Filho? Ele é o esplendor da glória. A glória é o próprio Pai. E ele é o esplendor, aquele que resplandece. Aquele que traz o fulgor da glória para você. E ele não é somente o resplendor da glória. O Filho também é a expressão exata do seu ser. Ele é a própria substância de Deus. Ele é a expressão exata da substância de Deus. Aqui quando fala a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Aqui quando ele fala que esse Jesus, ele é a própria palavra, como dizem em João 1:1, ali a palavra é logos, né? O verbo se fez carne, né? Ele tornou-se carne. O verbo, a palavra, ali é logos. Mas aqui, quando fala sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aqui a palavra é rema, uma palavra instantânea. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. Ele faz existir algo, ele muda, ele transforma. Por isso que a nossa mente ela é transformada todas as vezes que você desfruta da palavra em espírito. Em Hebreus capítulo 11, olha só, vamos abrir. Abre aí comigo, tá? Para depois, daqui a pouco a gente volta. Hebreus capítulo 11, no versículo 3, nos diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Isso aqui é uma palavra, ela é a palavra rema. Ela veio a existir, ela falava e acontecia de maneira instantânea. Ó Senhor Jesus, vamos ver outro versículo. Lá em Salmos 33, vamos lá para o Salmo 33. Senhor Jesus, Salmos 33, irmãos. Aqui no versículo 9 diz o seguinte: pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Às vezes, se você está numa vida conjugal há muito tempo e falta amor, há muita briga, muita discussão, está faltando alguma coisa, está faltando amor, está faltando harmonia, se volte ao Senhor. Ele pode restabelecer isso de maneira instantânea. A questão é você se voltar inteiramente a esse Senhor maravilhoso. Ele pode mudar a sua condição. Basta crer, basta confiar. Use a palavra do Senhor. Está cansado? Se você está cansado, está sobrecarregado, inspire o Senhor para dentro de você. Invoque Ele de todo o seu coração. Talvez tenhamos perdido
o verdadeiro frescor da palavra e do nome do Senhor. Às vezes você pode invocar o nome do Senhor de maneira mecânica ainda, mas você não está desfrutando de vida. Talvez você só entende que tem que invocar o nome do Senhor, mas não desfruta disso. Talvez invoca somente para poder repreender as pessoas, mas nós não temos o nome do Senhor para isso, nós temos o nome do Senhor para ser salvo. Lá em Salmos 56, versículo 9, ou ao contrário, 59, versículo 6, lá fala que toda vez que eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. E esse inimigo é interior. O maior inimigo que você tem está dentro de você, fica na sua mente, perturbando, e você invoca o nome do Senhor e ganha realidade para ser salvo da sua própria pensar, do seu conhecimento, do seu julgamento. Talvez seu inimigo é julgar as pessoas. O seu inimigo é interior. Então você invoca o nome do Senhor. Por que eu devo estar todo o tempo invocando o nome do Senhor? Porque eu sou uma pessoa que fica julgando demais as coisas e não dependo do Senhor. Então eu invocando o nome do Senhor, vou buscando uma mente renovada, vou sendo transformado. Isso é muito importante para todo cristão desfrutar, porque Deus recebeu toda a honra do Pai. Dando sequência aqui no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 3 ainda no final, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Ele assentou à direita da majestade nas alturas, porque ele herdou, ele conquistou isso de maneira perfeita, ele era perfeito. Ele purificou-nos, ele completou a carreira dele. Ele falou, quando ele concluiu, ele falou, está tudo consumado. E tudo aquilo que o Jesus fez, ele colocou na eternidade. Ele apresentou para o Pai, ali como dizem em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que a gente tem visto e desfrutado, que diz assim, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, aleluia, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de todas as obras para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, desfrute desse versículo. O Senhor, ele fez isso no tempo, há pouco mais de 2000 anos atrás, o Senhor estava ali oferecendo a si mesmo, entregando a sua vida. Ele veio como homem, passou por toda a fraqueza do homem, ele se esvaziou da glória que ele tinha, das delícias do Senhor, para tornar-se homem. E ele fez aqui de maneira completa diante dos homens. Tudo aquilo que o Pai falava, ele fazia. O Pai trabalhava, ele trabalhava. O Pai parava, ele parava. Ele não fazia sozinho. Tudo que ele fazia segundo o Pai. Ó Senhor Jesus! Então ele colocou na eternidade tudo isso aí. Quando ele colocou na eternidade, quando o Senhor ouvia ali no Velho Testamento os animais sendo sacrificados, derramado sangue, ali ele viu o Filho, porque já estava na eternidade. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ué, mas como? Mas não foi há 2000 anos atrás, ou mais ou menos 2000 anos atrás, que ele morreu e ressuscitou? Não, ele já estava, porque ele colocou nesse Espírito eterno. Assim a gente pode compreender isso aqui. Nós podemos compreender também Hebreus capítulo 7, versículo 17. Né? Quando ele fala aqui assim, porquanto testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no versículo 27 fala assim, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois dos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só, ele fez de uma vez por todas por nós. Ó Senhor Jesus! Vamos ver mais um versículo. Ele fez de uma vez por todas, lá no capítulo 10, versículo 12. Vamos lá, capítulo 10, versículo 12. Hoje temos que ler bastante os versículos, né?
10, versículos 12, fala assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Por que ele falou para sempre, né? É porque ele tinha incluído todo o viver dele aqui, a morte dele, o passar na cruz, o derramar do sangue, ele incluiu nesse Espírito eterno. Hoje, nós podemos desfrutar disso, futuramente nós devemos desfrutar desse sangue. Esse sangue é eficaz, ele é eficiente, aleluia! Jesus, porém, tendo purificado, oferecido de uma vez, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, aleluia! Por isso que lá no capítulo 1, ele fala que ele purificou e assentou à destra de Deus. Olha só como a palavra é linda e maravilhosa. Ó Senhor Jesus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós temos visto isso, o nosso irmão Pedro tem ministrado isso de maneira enfática, para que nós possamos compreender, porque os maiores inimigos que tem está dentro do nosso ser, a gente precisa subjugar, colocar isso debaixo também do domínio de Deus. Nós precisamos do encabeçamento no Senhor. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Né? Aleluia, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É pela palavra. E disto não nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Olha só a importância desse sangue do nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, porque por meio dele nós podemos receber essa palavra. Lá no capítulo, ele recebeu tudo isso. Ele foi perfeito tudo aquilo que ele fez, que Deus deu a ele, para ele, né? Tudo deu para ele. E Cristo, ele queria também nos envolver, ele nos convidou para entrar nessa intimidade. A gente viu isso em João 14, versículo 14 até o capítulo 17. Vários versículos eu não vou ler devido ao tempo, mas eu convoco você que do outro lado possa estar com curiosidade, possa ler esse livro, procurar o Instituto Vida para Todos, a igreja na sua cidade, nos fazer comentários aí, perguntar aonde é que tem, para você entender juntamente conosco, né? Ó Senhor Jesus! Mas graças a Deus que tudo isso que Ele fez com um propósito, nos introduzir nesse prazer do Pai, na alegria do Pai. E se você é uma pessoa que desfruta da fé, desfruta do Cristo ressurreto, você é uma pessoa alegre, uma pessoa cheia do Espírito, já anda de forma arrebatada aqui, totalmente alheio às coisas deste mundo. O mundo já teve fim para você, por isso que não tem apego nenhum com as coisas terrenas. Aqui, quando ele fez isso, aqui no versículo 4, diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Ao nome do Senhor, tudo tem que se dobrar, porque Ele venceu. Ali em Colossenses capítulo 1, tem o capítulo 2, o Senhor nos transportou, no capítulo 1, versículo 3, o Senhor nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Ele ganhou o mais excelente nome, ó Senhor Jesus. O trabalho do Senhor foi maravilhoso. Pois qual a dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como assim, né? Ele foi gerado, ele era o filho unigênito, tornou-se primogênito, porque ele foi gerado quando ele levou a humanidade para dentro do Pai. Ele gerou, ele foi sem pecado, ele venceu, aleluia. Ó Senhor, mas aqui fala que ele tão superior aos anjos, mas não foi bem assim. Quando ele veio para a terra, ele tornou-se um pouco menor que os anjos. Capítulo 2, versículo 9. Mas aqui ele já tinha recebido, ele tornou-se superior, por isso ele assentou à destra do Pai e hoje está sentado ali intercedendo por todos os homens. E nós temos isso para poder levar adiante
né, no Evangelho de nosso Senhor, essa graça para poder apresentar para as pessoas esse Cristo maravilhoso. Eu espero, meu irmão, que você esteja ouvindo e lendo as Escrituras. Nós temos muito mais na porção desta semana, quando se fala desse Cristo maravilhoso. Aqui que eu estou falando, só estou dando uma pincelada de tudo aquilo que o Senhor tem para você e para mim, nos escritos que Deus tem nos trazido nesses últimos dias e no ouvir da palavra nos finais de semana. Desfrute desse Cristo, viva esse Cristo e seja feliz. Seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa amada, porque Deus fez tudo isso para que a gente pudesse folgar nele, entrar nessa porção maravilhosa de nosso Senhor. Ele é a plenitude de tudo. Nele, só existe nele. Não existe nada fora dele. Tudo que você precisa está no Pai, está no Filho, está no Filho, está no Pai. É importante você desfrutar dessa natureza maravilhosa de nosso Senhor. Invoque Ele de todo o seu coração, invoque de verdade e será salvo você e a sua casa. Busque a salvação nesse nome, busque salvação na sua palavra. Eu sei que você é fraco, que eu sou fraco, mas nós temos aquele que está assentado à destra do Pai, intercedendo por você. Só basta você desfrutá-lo, entregar a sua vida, entregar a tudo aquilo, até agora, o que você fez, o que você deixou de fazer, todo o pecado, se você ainda está andando ainda preso em pecado, acorrentado a pecado, peça ao Senhor pela libertação. Ele é capaz. Ele está ali intercedendo por você. Mas você precisa reconhecer o pecado, apontar, falar para Ele, aplicar o sangue e entregar a sua vida na mão do Senhor. Faça isso, Ele é perfeito. Ele herdou, o Filho herdou, aleluia, tudo do Pai. E Ele te convidou e quer te convidar para poder entrar nessa esfera. Porque Ele é o Filho, o herdeiro de Deus. E Ele te convida agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para entrar na nossa vida. Ele fazer de nós os seus vencedores, aqueles que vão reinar com Ele os 1000 anos. A você, cristão, que está desanimado. A você, irmão, irmã, que está desanimada. Vamos se voltar agora ao Senhor. Eu quero orar por você e pela sua vida, pela sua família. Querido Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse servo, por essa serva, por essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Eu oro pela sua vida, para que ele possa contemplar da tua glória. Que ele possa entender e compreender o que o Senhor tem para ele e possa viver isso no seu viver diário. Essa vida, ela foi resgatada por ti. Quando o Senhor morreu ali na cruz, o Senhor estava morrendo por ela e por mim. Querido Pai, abençoe ela com entendimento. Ilumina os olhos do seu coração para que ela possa compreender qual a esperança da glória e qual a importância dela neste corpo do Senhor. Abençoe este irmão que está desanimado, essa irmã que está desanimada, para que ela possa receber o refrigério do teu Espírito, para que ela possa ser enchida da tua glória. Nós somos um templo vivo do teu Espírito e que cada um possa desfrutar dessa bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Isso tudo, meu Deus, meu Pai, eu peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo, para que possa enchê-las desta fé e possam prepará-las, porque o Senhor mesmo nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja contigo e com a sua casa. Aleluia.